Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui na Filda 2023. Estamos aqui no stand da NCR Angola, em específico NCR Corporate. E o nosso convidado para este podcast é o António Pinto. Seja bem-vindo, António. Obrigado, Cidu. Muito obrigado a todos pelo convite que nos foi endereçado. Perfeito. Como é que está a ser este ambiente aqui da Filda 2023? Olha, este ano eu senti a Filda muito interessante, portanto, constituída por muitas empresas industriais, o que demonstra alguma abertura da nossa economia e algum dinamismo que muitas das vezes demora um pouco a chegar às pessoas, mas que previamente a esse processo vai decorrendo. E é interessante ver todo este espaço lotado por empresas nacionais e estrangeiras que reconhecem em Angola um mercado viável para os seus negócios. Filda 2023 tem como um dos principais temas ou foco na transformação digital. Qual é a sua visão sobre o mercado angolano neste tema? Olha, nós aqui em Angola ainda estamos numa fase um pouco primária deste processo, ou seja, as empresas, as organizações estão ainda numa fase muito grande de informação pouco estruturada, portanto dados pouco estruturados, e portanto há aqui um processo que passa pelo apoio e pela dinâmica das organizações, sejam elas públicas ou privadas, para contribuírem para este processo de desenvolvimento da economia e de transformação digital. Nós devemos começar um pouco numa ótica de uma certa informatização dos processos, de uma simplificação dos processos, quer processos internos das empresas, quer processos internos ou externos, por exemplo, de organismos públicos. Nós temos vindo a assistir nos últimos meses, no último par de anos, a algumas iniciativas por parte do Simplifica, e que vão chegando um pouco à população, não é? Às instituições, mas que deve acelerar, ou seja, nós devemos, de certa forma, tornar muitos destes processos o mais digital possível. O que é mais difícil? É esta adoção ou essa transição para o digital ou a organização dos processos? Eu acho que será, no nosso caso particular, a questão da organização dos processos. Porque a questão da dificuldade, eu não acredito que seja assim tão difícil, e por aqui um par de razões. Se tu fores a ver, Seidu, cerca de 2/3 da população angolana é composta por pessoas com menos de 25 anos. Certo. Portanto, são pessoas muito propensas para a utilização de novas tecnologias, de internet móvel, de dispositivos móveis, smartphones, etc. E, portanto, mesmo sendo uma pessoa com poucos recursos ou poucos conhecimentos, é um bocadinho quase como um ato, uma atividade inata da pessoa conseguir aceder, e quando acede, se o processo se for bem pensado, normalmente são meia dúzia de passos e as pessoas conseguem resolver as Então situações. o problema atualmente é atribuído à tecnologia, né? Em vez da tecnologia ajudar a simplificar, muitas das vezes complica, torna o processo, aumenta o número de passos para executar uma determinada tarefa, fazer uma determinada solicitação, porque na minha ótica, essa questão da transformação digital tem muito a ver com melhoramento da interação do cidadão, por exemplo, com o Estado ou com as empresas. Não sei se partilha da mesma ideia. Sim, mas por exemplo, eu estava-te a dar há pouco o exemplo do Simplifica. Se nós não olharmos para o processo e não o tornarmos mais digital, mais moderno, mais descomplicado, o que é que nós vamos fazer? É pegar num processo, que muitas vezes é complicado, e torná-lo digital. Isso não quer dizer que simplificaste o processo. Isto Exato.
tornaste-o mais informatizado, mais digital, mas não pensaste no processo em si e na forma como o podias tornar mais simples, mais amigo do utilizador, do utente, do cidadão, não é? E, portanto, o desafio está um bocadinho aí, está, antes de tornar os processos digitais, é pegar no processo, desconstruí-lo e pensar o que é que aqui é realmente necessário para mim enquanto organização. E tudo o que é acessório é um bocadinho de deitar fora, é excluir, não é necessário. Não é? Pegando essa deixa nessa tua explicação, como se pode processar essa transformação digital? Vamos lá ver. A transformação digital é muito diferente, dependendo um bocadinho de que órgãos e de que setores da atividade nós estamos a falar. Vou dar aqui dois exemplos muito simples. Por exemplo, o setor agrícola é um setor tradicionalmente, mais, passando aqui a redundância, mais tradicional, mais conservador. Mas pode-se incorporar tecnologia em processos como, por exemplo, o processo de captação de água ou de produção de energia renovável. Ela é feita através de tecnologias. Ou, por exemplo, a utilização de drones para, por exemplo, para controlar as colheitas e muitas vezes as temperaturas da zona de colheita, dos terrenos. Portanto, estás a incorporar, no fim de contas, tecnologia a processos muito simples, eu não diria básicos no sentido mal do termo, mas processos simples ligados à agricultura, mas que, recorrendo à tecnologia, ganham, digamos assim, uma muito maior produtividade e são capazes de fornecer aos agricultores dados e informação que lhes será útil para combater, por exemplo, pragas, questões climatéricas, etc. Nesses processos que mencionou e noutros que poderá mencionar, como é que a NCR atua ou como é que a NCR pode ajudar os parceiros? Olha, nós somos uma empresa que já existe há muitos anos, desde 1957 que nós operamos no mercado nacional de forma ininterrupta. E eu, se fosse uma... Resistirão a todas as crises possíveis. Sim, nós resistimos com alguma vitalidade às várias fases da chamada época moderna, portanto, da Angola moderna, e fomos nos desenvolvendo e adaptando um pouco às contingências também de cada período da história. E, portanto, eu acho que enquanto fornecedor nós somos uma empresa que passa para as outras organizações, como eu te disse, sejam elas públicas ou privadas, alguma assertividade, alguma confiança em conseguir apresentar soluções consoante as necessidades destas empresas. Relativamente à questão que me colocaste, vou dar um exemplo muito simples. Nós temos uma área de energias renováveis que atua sobre estes e outros setores. Por exemplo, a construção, a logística são áreas, o comércio, que podem utilizar, por exemplo, energias renováveis. Sabemos que a escassez da distribuição elétrica por todo o país não acompanha não só a procura, mas também o crescimento populacional dessas zonas. Portanto, nós temos ainda uma grande debilidade ao nível da distribuição de energia, seja para as populações, seja para, muitas vezes, zonas mais remotas, comunas, aldeias, e nós temos soluções ao nível das energias renováveis, quer da parte, por exemplo, de painéis solares, quer, por exemplo, relativamente, por exemplo, a bombas de captação de água, e, portanto, conseguimos ter aqui algumas ofertas de produtos e soluções para esta área no fim de contas, desta economia, um bocadinho economia verde. Como é que a NCR, né, e os seus serviços e produtos podem ajudar a diversificar a economia, a ajudar no desenvolvimento de Angola? Olha, nós, enquanto player no mercado nacional desde 57, nós fomos ajudando e sendo parceiro de negócio destas empresas e destas instituições ao longo destes mais de 65 anos. E, portanto, acompanhamos o processo de desenvolvimento, o processo de transformação, muitas vezes
a passagem do papel para algo mais informatizado, mais digitalizado. Portanto, nós ao fornecer estes produtos e estes serviços relacionados com tecnologias de informação, fomos sendo capazes de apoiar estas empresas também neste processo interno de desenvolvimento, de lhes fornecer não só os produtos, mas também os serviços que lhes permitiram, e muitas vezes também ajudar um pouco na questão da formação, dos serviços que lhes permitiram, no fim de contas, pôr em prática os seus planos de ação, os seus planos estratégicos, os seus planos de transformação que foram ocorrendo ao longo das últimas décadas. Leva só a tecnologia ou ajuda também no processo na fase de definição dos processos? Depende daquilo um bocadinho do que é, digamos assim, contratado e de qual é que é o serviço que o cliente quer, não é? Pode ser apenas produtos e, portanto, é, digamos assim, a entrega de um conjunto de materiais relativamente ao que foi solicitado, ou então nós obviamente temos serviços que lhe permitem ajudar um pouco as empresas e as instituições a pensar melhor no que é que serão as soluções que melhor se adequam àquela necessidade. Portanto, àquela dor que no fim de contas a instituição tem e no qual nós podemos contribuir com know-how em que no fim de contas é um bocadinho como se fosse um serviço de alfeitaria, ou seja, é um serviço de um fato à medida. Portanto, a solução que é implementada vai ao encontro da necessidade intrínseca da organização. E isso que mencionou sobre serviços personalizados fazem toda a diferença, porque muitas vezes vê-se empresas que levam soluções para parceiros ou clientes e obrigam o cliente a usar os padrões dos seus sistemas e serviços. Pois, eu sei que isso por vezes acontece. Pessoalmente acho que não é uma boa dinâmica. Porquê? Porque cada vez mais as organizações têm obviamente também valores e têm valor de negócio que se difere de umas para as outras. E portanto, se nós não conseguirmos ler e entender essas diferenças que cada organização tem e depois de identificar estas diferenças, conseguir no fim de contas entregar uma oferta de valor adequada à sua necessidade, o que é que acontece, Seydou? Muitas das vezes essa implementação ou essa adoção não corre da forma que deveria ocorrer, da melhor forma possível. Porquê? Porque o que foi entregue ao cliente não foi, no fim de contas, aquilo que ele precisava. Foi, se calhar, uma solução que foi entregue sem ter em consideração várias condicionantes do seu negócio. Perfeito. Se tivesse que mencionar ou definir 3 pilares, 3, 2, 4, da transformação digital, quais seriam? Eu acho que um dos primeiros e um dos mais importantes é a confiança das instituições e do consumidor, né, do cliente, do utente, do cidadão. Depende um bocadinho aqui da perspectiva na qual cada um se enquadra. Mas a questão da confiança é importante. Portanto, as organizações têm que confiar na informação que as pessoas atribuem e vice-versa. Depois, as pessoas também têm que, e as organizações têm que realmente considerar a tecnologia como uma ajuda, como um meio para chegar a um fim, ou seja, ver que no fim de contas a tecnologia, e depende um bocadinho do que é que estamos a falar, não é? Consoante a necessidade de cada empresa ou o processo que estamos a tratar, a tecnologia é hoje em dia cada vez mais um canal muito importante para as organizações. Permite-lhes cortar ou controlar os custos de uma forma muito mais efetiva, consegue-se chegar a muito mais pessoas de uma forma mais rápida, coisa que não acontecia há uns anos ou há umas décadas atrás. E depois tem que haver aqui, por parte das pessoas, uma adoção destes novos canais. Ou seja, eu até posso ter na minha organização, na minha instituição, aqui alguns canais digitais,
mas depois, porque não estão nem sempre disponíveis, acabamos sempre por ir ao balcão, acabamos sempre por ir à Tem loja. encontrado muita resistência nesse processo de transformação digital? Por vezes há alguma desconfiança. Eu vou-te dar o exemplo. Por exemplo, na nossa loja online. É um projeto que começou há cerca de 7 anos atrás, portanto já tem há algum tempo, está a caminhar para uma década de existência, e nós ainda lidamos com alguns medos por parte dos clientes no processo de pagamento. Porque por vezes existem burlas, e ainda há aqui um conjunto de mitos por parte de alguns clientes que se calhar normalmente são clientes que não fazem com alguma regularidade compras. Exato. Porque se fizessem, saberiam que felizmente até à data nunca houve problemas com a nossa Mas loja. pensa que essa preocupação, essa desconfiança é legítima? Eu penso que sim. Não, eu não estou a dizer que não seja legítima. O que eu digo é que no nosso caso, enquanto empresa, até à data nunca houve. É verdade que nós assistimos ainda a alguns casos de desinformação por parte das pessoas e que muitas das vezes elas são levadas a um conjunto de práticas erradas por falta de informação. Essa desinformação de onde vem? Sabemos que é uma realidade, baixa literacia digital ou a comunicação não muito acertada das empresas que prestam esses serviços, por exemplo, no caso do NCR Online? Eu acho que é uma combinação das duas, nomeadamente de alguma falta de informação e de conhecimento por parte das pessoas enquanto utilizadores destas ferramentas, e muitas vezes pelo nosso espírito um bocado angolano, que é nós confiamos muito no outro e então não estamos à espera de ser enganados pelo outro, mas acontece, pronto. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós durante estes quase 10 anos de NCR Online fomos sempre educando e informando o utente, o consumidor, de como é que a loja funcionava. Também foi um processo que acompanhou o desenvolvimento, por exemplo, dos meios de pagamento eletrónicos proporcionados pela EMIS, que também tem sido um parceiro no nosso projeto. Portanto, nós fomos acompanhando e abrindo a loja online para estes múltiplos processos de pagamento. E efetivamente eu acho que há uma combinação dos dois, alguma falta de conhecimento das pessoas enquanto cidadãos, não é? E alguma confiança demasiada no outro. Mas a NCR entrega. Nós entregamos, sim. É para confiar. É para confiar, sim. Isso aí não. Vamos pensar o seguinte: se uma empresa num mercado tão dinâmico, e aqui a palavra dinâmica pode ter muitos significados, como o mercado angolano opera de uma forma ininterrupta, portanto sem parar, desde 1957, é porque é efetivamente uma empresa, uma organização de confiança. Qual é o segredo desse sucesso? Olha, eu acho que o sucesso, isto é um bocadinho como uma receita culinária, ou seja, tens aqui, a empresa já teve vários momentos, não é? Sim. Soube sempre se transformar, ou seja, soube sempre olhar para os tempos que aí vinham, portanto os tempos futuros, e sempre soube adequar a sua oferta a esses tempos, ou seja, foi capaz de se reinventar durante estes quase 60 e muitos anos. As pessoas que trabalharam e que trabalham na empresa, portanto na NCR, são também parte integrante do sucesso desta mesma instituição. Não se poderia deixar de pensar que numa organização de sucesso desde 57 as pessoas não seriam muito relevantes para este processo de desenvolvimento. E portanto, eu acho que ao nível da gestão, esta capacidade de nos anteciparmos e de nos transformarmos, e depois a questão dos trabalhadores, das pessoas, que souberam sempre acompanhar este processo de transformação da organização, e fomos sempre acabando por saber ler as necessidades não só dos consumidores angolanos, portanto dos particulares,
mas também dos consumidores das empresas. Então, pessoas, processos e tecnologia. Certo. Fantástico. Que é a combinação, no fim de contas, que os negócios de sucesso devem ter. E cada vez mais este pendor tecnológico a ser importante em todas as organizações. Então, não há transformação digital com sucesso sem a organização de processos, não há processos sem pessoas. Certo, estamos de acordo. Muitas das vezes, não é? Nós ouvimos um discurso oficial, não oficial, mas muitas vezes interiorizado de que as pessoas, de que nós angolanos somos isto, somos aquilo. Mas se nós não soubermos ler as necessidades das pessoas, sejam elas trabalhadoras ou clientes, é impossível, ou é com muita dificuldade, não diria impossível, mas com muita dificuldade, que este processo de transformação das organizações, que este desenvolvimento contínuo que uma instituição deve ter, poderá ter sucesso. Agora vou colocar isso numa outra vertente. Pessoas, inteligência artificial, processos e tecnologias. Como é que a inteligência artificial entra nesta tríade? Olha, eu vejo a inteligência artificial aqui um bocadinho como uma ferramenta que vai possibilitar as pessoas concentrarem-se na parte mais estratégica dos seus próprios processos, do seu próprio trabalho, e deixar muitas vezes uma parte mais operacional, mais mecanizada, mais rotineira, a ser trabalhada pela inteligência artificial. E a inteligência artificial, em alguns processos, poderá ser uma mais-valia para os tornar mais rápidos, mais acessíveis e, digamos assim, mais estáveis. Ou seja, um cidadão, ao interagir, por exemplo, com uma organização como, por exemplo, o Ministério das Finanças, né, o portal do contribuinte, por exemplo. Certo. Se nós tivermos aqui um conjunto de softwares alicerçados em inteligência artificial, se calhar a própria interação do contribuinte para com as finanças, a aceder à informação, a fazer pagamentos, a obter informação sobre alguns processos, etc., pode ser muito mais ágil, muito mais rápido do que tradicionalmente é. Mas estamos numa fase, se posso dizer, de efetivação da inteligência artificial generativa. Isto não ameaça a questão onde os humanos operam em questões de estratégia, porque tem soluções de IA generativa que também podem operar na parte estratégica. Sim, mas por exemplo, nós enquanto sociedade, não é sociedade enquanto um todo, do ponto de vista planetário, não nos foquemos agora somente aqui no nosso quadradinho, como eu costumo dizer. Vamos aqui olhar para o planeta. Já quando nós fizemos ou passamos para o período da Revolução Industrial, também havia algum receio que as máquinas viessem tirar postos de trabalho às populações. E o que veio a demonstrar é que, para já, a população mundial aumentou fortemente e continuou sempre a haver trabalho para a população como um todo. Portanto, ou seja, nós conseguimos incorporar a transformação, a Revolução Industrial, nos nossos processos, na nossa sociedade. O desafio neste momento é um pouco esse, Seydou, é nós incorporarmos a questão da inteligência artificial nos nossos processos enquanto sociedade, sejam eles processos a nível pessoal, profissionais, organizacionais, etc. Relativamente à questão do lado, eu não diria tão negativo da inteligência artificial, mas que nos rouba algum tempo, alguma capacidade estratégica. O ser humano, se calhar com a tendência das próximas décadas,
vai se calhar chegar, imagina, a 2070, 2080, 2100 e será um bocadinho ocioso. Vamos ser um bocadinho como se fosse tipo um animal de estimação, ou seja, nós continuamos a mandar em nós, mas teremos todo um conjunto de gadgets, de aparelhos, de robôs, de sei lá o quê, neste momento, que irá trabalhar um bocadinho para nós. E, portanto, o nosso papel na sociedade, enquanto seres humanos, será distinto do que é hoje. Se calhar vamos viver numa sociedade também com um conjunto de limites, um conjunto de regras, um conjunto de parâmetros muito diferentes do que é hoje. Mas eu acho que será sempre, se for com boas intenções, acho que será sempre um projeto interessante de sociedade. Atualmente, com este salto da transformação digital, todo mundo precisa ter um gadget para estar conectado. Tanto que a internet, a conectividade é fundamental para esse processo de transformação digital. Só que isto nos torna expostos. Estamos todos expostos. Qual é o nível de preocupação que devemos ter com a cibersegurança e proteção de dados? Olha, isto é um bocadinho aquela filosofia de quem, por exemplo, morou numa aldeia ou numa fazenda, etc., e que de repente vem viver para a grande cidade, vem viver para Luanda. E, portanto, o princípio de deixar a porta de casa aberta, a janela aberta, que não vai acontecer nada, na cidade não é bem assim. Portanto, temos de ter aqui um conjunto de cuidados, de regras, de atenções. E é um bocadinho isso que tem que acontecer também com as pessoas, enquanto cidadãos. Portanto, eu em minha casa, com o meu computador, com os meus dispositivos móveis, portanto, com o tablet, com o smartphone, etc., o mesmo ao nível das empresas, das organizações. A questão da proteção de dados é cada vez mais uma necessidade para proteger o cidadão, muitas vezes de práticas menos corretas por parte de alguns organismos que são muito intrusivos. Nós não vimos aqui muito em Angola a questão, por exemplo, do telemarketing ou do marketing direto, e isso nós não vimos. Mas, por exemplo, há outros países, outras realidades, em que nos anos 90 era muito intrusivo. Nós tínhamos pessoas a ligar-nos literalmente toda a hora para o telemóvel, por exemplo, a fazer pedidos de tentar angariar clientes, não é? Imaginem concorrência. Nós não temos muito de chamadas, mas há umas mensagens de certos supermercados. Sim, e no fim nem consegues desativar aquilo por ser uma SMS. Sim, normalmente deveria permitir, não é? Normalmente as organizações, o que é que acontece? Estou a querer que, imagina tu enquanto cidadão permitiste ou cedeste o teu número para este tipo de campanhas de marketing, mas mesmo que até num determinado momento tenhas cedido, as pessoas podem sempre ou deveriam poder sempre reverter o processo, portanto deveriam poder cancelar este tipo de comunicações, por exemplo, através de SMS, normalmente enviando um a outro SMS a dizer tipo cancelar. Normalmente as organizações o que é que fazem? Associam aquele número, né, na sua base de dados e acabam por cancelar, pronto. Mas estamos a falar da questão da privacidade de dados e da proteção de dados. Portanto, os cidadãos têm que ter este cuidado, portanto, ter o hábito de, em sua casa, ter os seus dispositivos, por exemplo, antivírus, ir mudando frequentemente as passwords, não ceder a password, se calhar às visitas que vão a casa uma vez ou outra e que tu não conheces quem são, de vez em quando mudar a senha do router. Porquê? Porque muitas vezes os vizinhos também conseguem aceder, não é? E isso, as coisas que dizes parecem óbvias, mas muita gente cai nisso, muita gente não faz. Sim. Tem aquelas situações que há um convívio lá em casa, ok, e todo mundo tem a senha do router. Não, nessas situações o que é que eu aconselho? Imagina, tu tens
jantar, uma festa lá em casa, tudo bem, até podes, hoje em dia dar internet é um bocadinho como dar um copo de água, quer dizer, as pessoas pedem e a gente não vai dizer que não é? Que não vai dar password, mas se calhar depois da festa, no dia a seguir, o ideal era mudar a password, até por uma questão de segurança tua, uma questão de segurança das pessoas, não terem algum acesso indevido. Como eu estava a dizer, a questão, por exemplo, de mudar as passwords dos teus dispositivos, ou os códigos, o PIN, não ter, por exemplo, no computador ou no telemóvel, às vezes as pessoas têm aquelas listas com os PINs do banco, password, código de acesso, este tipo de coisas não estarem guardadas todas no mesmo dispositivo. E que as passwords normalmente não sejam as mesmas entre, por exemplo, o computador pessoal, o computador do trabalho, o telemóvel, portanto o smartphone. Para quê? Para que se acontecer algum vazamento, alguma perda de informação, pronto, ela fique no fim de contas um bocadinho mais restrita possível àquele dispositivo, ou àquele aparelho, não é? Mesmo nas empresas, muitas das vezes, as pessoas não têm cuidado, por exemplo, muitas vezes uma pen, levam de casa, passam um filme, depois aquela pen passa por 20 ou 30 computadores de amigos, as pessoas muitas vezes não formatam as penas, não têm cuidado em mudar as passwords. E olha que tem aquele hábito antigo, que tem aí uma folha, post-it com a senha, com a senha junto, sim, ou então às vezes junto ao ecrã, não é? Também já, sim. Não, é para não esquecer de como uso. E no vosso caso, por exemplo, nas lojas, não sei, diz-me qual é a vossa experiência com os comerciais, os vendedores, né? Cada um tem um POS. Sim, cada um. Portanto, o POS é, no fim de contas, a caixa onde se fatura em loja. Sim, exatamente. Eu termino a minha sessão e depois, ou não termino a sessão, mas peço ao colega para ceder o meu ponto. Não. Nestas coisas, vamos lá ver, a César o que é de César, ou seja, se eu estou a trabalhar num determinado POS como operador, eu quando deixo de o fazer, tenho que fechar a sessão. Porquê? Porque senão todas as contabilizações, neste caso financeiras, contabilísticas, que foram feitas por ti, por exemplo, passam a contar para mim, e portanto isso também não é fácil depois de... E por questões de segurança, uma coisa foram os acessos que tu fizeste, e as horas das movimentações, etc. Outra coisa são os acessos e as movimentações do outro colaborador. E naquilo, olha, eu não estou a conseguir ver a parte da minha máquina, deixa-me usar a tua máquina para ver algo, se tem o produto X ou Y, é recomendado? Não é recomendado. Vamos lá ver. Como é que lidam com isso? Dá um treinamento ao pessoal, né? Sim, todos os nossos colaboradores, antes de entrarem ao serviço, portanto, pela primeira vez, têm a formação. Pode por vezes não acontecer nos dias que antecedem a sua entrada, mas tende a ocorrer logo passado alguns dias, uma semana, e depois com alguma regularidade, frequentemente, é feita a formação não só de reciclagem, porque muitas das vezes as pessoas acabam por, não é por esquecer, mas acabam por achar que são um bocadinho, são formações que podem se tornar irrelevantes, ou seja, eu já faço isto há tantos anos e nunca me aconteceu nada, e então é um encolher de ombros de género. A confiança entre colegas também é um perigo. Também é um perigo, atenção. As pessoas devem confiar umas nas outras, como é óbvio, isso é muito importante, mas quando eu estou a trabalhar no meu computador, na minha máquina, seja ela qual for, ela está, digamos assim, afeta apenas a mim, não está afeta a outra pessoa. Se eu tenho um problema, por exemplo, no meu computador, no meu terminal, etc., no nosso caso, e é o que nós obviamente aconselhamos, deves contactar sempre o suporte técnico, o helpdesk, para obviamente compor ou resolver a situação que está por trás da tua impossibilidade de aceder ao computador ou ao terminal, e não estar agora a utilizar todos os computadores ou todos os terminais, menos o teu. Isso não é possível, isso não é tudo recomendável. Eu sei que a NCR, né, Corporate,
tem algumas soluções para cibersegurança? Sim, nós ao longo dos últimos cerca de 2 anos, fomos aqui pensando também um bocadinho quais seriam as soluções um pouco de futuro, ou seja, nós enquanto organização fomos pensando e auscultando um bocadinho quais é que eram as necessidades que o mercado angolano eh, de certa forma avistava, e a cibersegurança foi uma das áreas de negócio, ou seja, tem acontecido nos últimos anos, principalmente desde o início desta década, algumas situações de ciberataques, não só em Angola, mas também noutras partes do mundo, que têm, digamos assim, posto a lume alguma vulnerabilidade das organizações, porque muitas das vezes isto não era um tema que nos levava a refletir, ou seja, nós achávamos que era sempre um tema de empresas, de organizações nos Estados Unidos, na Europa, às vezes aquelas questões entre a Rússia e a China, Japão, mas que nós aqui em África, pronto, estávamos aqui um bocado deixados no nosso canto, e que as questões da cibersegurança e dos ciberataques não eram um problema. Até que há cerca de 2 anos e meio, começaram a surgir algumas situações no nosso continente e em Angola em particular, neste caso, que obviamente também nos levou a agir sobre essa situação, que é dotar as organizações de um conjunto de produtos e serviços, e que passa inicialmente por perceber todo o ecossistema que cada organização tem, não é? De softwares, de aparelhos, de parâmetros de segurança, dos processos. A questão dos processos são muito importantes para perceber em que áreas, em que momentos podem haver, por exemplo, maiores propensões a ataques, não é? Em que áreas, em que partes do setor, da cadeia de valor, isso é possível existir. Bom, já estamos mesmo quase no final, mas já que falamos de cibersegurança, estou muito tentado em perguntar e vou perguntar com certeza. No princípio do ano, não me lembro bem, no final do ano passado, a NCR sofreu um ataque cibernético. Correto. Nas suas lojas. Fala-me sobre resiliência e a importância dos backups, porque sabemos que a NCR recuperou. Sim, nós tivemos efetivamente em setembro, se a memória não me falha, em setembro do ano passado, um acesso indevido nos nossos servidores. Nós conseguimos em cerca de um dia e meio recuperar todo o negócio, no fim de contas. Portanto, de conseguir voltar a operar com porta aberta e dar, digamos assim, atenção às necessidades dos nossos clientes. A questão nós obviamente já tínhamos aqui internamente algumas questões de certa forma controladas no que diz respeito, por exemplo, à questão dos backups, porque nós, como temos uma operação diária em vários pontos do país e da Grande Luanda, sempre houve esta necessidade de regularmente ir fazendo backups de informação, de negócio, de faturação, etc. E, portanto, sempre tivemos aqui uma filosofia de acontecesse alguma coisa, seja um incêndio, seja um ciberataque, nós conseguíssemos recuperar o negócio o mais rápido possível. Perfeito. Mas este trabalho de recuperação foi, digamos assim, possível devido ao papel importante não só da equipa da informática interna, mas também, obviamente, ao papel de todos os colaboradores junto dos clientes, sejam eles clientes de loja, o pessoal de loja que foi capaz de informar os nossos cidadãos, os nossos consumidores, os nossos clientes, por exemplo, do empresarial, do corporativo, que obviamente avisaram os clientes. A NCR consegue replicar esta solução para os seus clientes? Sim, consegue, sim. O objetivo é esse, e cada vez mais, com este tipo de serviços, não só conscientizar os nossos clientes para esta situação. Portanto, isto é uma problemática que pode acontecer, não é só um mito urbano ou só acontece aos outros, portanto pode-nos obviamente acontecer, mas podendo acontecer, nós enquanto organizações também devemos estar preparados para agir e reagir rapidamente a estas situações. Perfeito.
Muito obrigado, António. Obrigado, Cidu, pelo convite. Deixei alguma coisa por, por perguntar? Quer adicionar alguma coisa? Não, acho que está tudo. Acho que está tudo. Agradecer o convite. Ok, perfeito. Obrigado. Muito obrigado a todos. Estivemos aqui com Antônio Pinto, da NCR. NCR que tem soluções, infraestruturas tecnológicas, gestão de impressão corporativa, soluções verticais e software e licenciamento corporativo. Não se esqueçam, visitem o website, as redes sociais da NCR Angola e NCR Corporate, que tem o seguinte slogan. Encontrei esse slogan aqui agora: NCR Corporate, o parceiro certo na transformação digital. Okay. Até a próxima.